E 18 anos depois ele foi me procurar. De repente ele apareceu lá. Cara, meu pai, ele se tornou meu amigo, velho. Eu tenho uma irmã especial e tenho um filho autista. Salve, gente! Estamos aqui de volta com o nosso quadro Pessoas Incríveis e Extraordinárias. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber um grande cara. Senhoras e senhores, a beleza de presença de André Ramiro. Opa! Gratidão, Nelson. Pô, que prazer estar aqui com você, viu, amigo? Que legal. Obrigado pelo convite, Obrigado cara. demais. Me conta um pouco da tua história, me conta um pouco do seu caminho até aqui. Gostaria de dizer que eu sou cria de um lugar em que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de lá, que é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, adjacente de Bangu, Vila Kennedy, favela da Metral. Sou filho de uma baiana, guerreira demais, Dona Madalena. Filho de um sergipano que eu conheci com 18 anos, seu Nelson. Meu xará. Sim, coisa boa. Meu pai tem o seu nome, cara. Sergipano. Seu xará. Você conheceu ele depois? Como é que é essa história? Eu conheci meu pai com 18 anos de idade, cara. Mas e como é que aconteceu isso? Então, uma loucura, né? Minha mãe, quando me teve, eu não sei exatamente o que aconteceu entre eles ali, mas tiveram um desentendimento e meu pai sumiu. Ficou. Né? Sumiu. E minha mãe segurou toda a bronca e tudo mais. Mas, assim, depois conversando com meu pai começou, ele disse pra mim que ele sentia, né, aquela culpa, sabia que tinha um filho e tal. E 18 anos depois ele foi me procurar. Você sabe que até hoje eu não sei como ele me achou, cara. Eu trabalhava numa padaria na Vila Aliança, que é um bairro vizinho da Vila Kennedy, e de repente ele apareceu lá. Quando ele chegou lá na padoca, conta isso pra gente. Eu estava trabalhando, né? Eu era atendente no balcão da padaria. De repente chegou um senhor com a voz grossa, né? Com a voz grave, assim. E me pergunta, tudo bem? Boa noite. Eu falei, boa noite. Ele falou, seu nome é André? Eu falei, sim, meu nome é André. Ele, você é filho da Madalena? E eu olhei assim pra ele, eu falei assim, pô, o que esse cara quer? Tipo, quem é esse cara que sabe o nome da minha mãe? Tá me cobrando alguma coisa? Falei, o que é? Tipo, Serasa, SPC? Tô devendo alguém, cara? Não tô devendo nada. Eu falei, sim, eu sou filho da Madalena, sim, meu nome é André, o que o senhor deseja? Falei, posso ajudar em alguma coisa? E ele chegou pra mim e falou assim, você tá procurando seu pai? Aí já deu aquele friozinho na barriga, né? Senti o coração dar uma pulsada, dei uma respirada. Aí falei, olha, eu não tô procurando meu pai, mas se ele aparecesse pra gente se conhecer, seria bom. Ele falou, pois bem, eu sou seu pai. Foi assim que aconteceu. Aí veio aquela coisa, ele falou, poxa, vem cá me dar um abraço. Passou pela tua cabeça naquele momento, você gostou daquilo, você ficou feliz ou ficou um pouco na bronca? Qual era a emoção que estava girando ele no Nelson, eu não soube nem o que pensar no momento, assim. Sabe aquela situação que é quando você só vai, né? Eu recebi super bem, claro. Eu lembro que as pessoas que estavam na padaria naquele dia, né, virou meio que um show, assim, todo mundo bateu palma. Caramba! Foi uma loucura. E assim, eu falei, olha, cara, eu tô trabalhando agora, vou te dar o endereço da minha mãe, você dá um pulo lá, conversa com ela, acho que vocês têm bastante coisa para conversar. E quando eu sair do trabalho, a gente se conhece. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, eu tenho irmãos? Ele falou, tem, você tem mais 3 irmãos. E a partir daí... O Nelson tá vivo? Nelson tá vivo. E você tem relação com ele? Vivo. Cara, meu pai, ele se tornou meu amigo, velho. Nós somos muito amigos hoje em dia. Que coisa legal, André. Mas, cara, você sabe que chegou assim, com 30 anos de idade, eu passei por uma fase difícil e certas coisas caíram a ficha pra mim, assim, mas de uma maneira boa. Eu considero, assim, que a depressão foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque, assim, me abriu os olhos pra muita coisa. Você teve uma depressão? Cheguei a ter depressão, sim. Cheguei a ter depressão, tomei remédio e tudo mais. Mas isso tudo pra dizer que nessa fase, eu resolvi entrar em contato com algumas questões familiares. Eu chamei minha mãe para bater um papo, para entender muita coisa, e chamei meu pai lá em casa também para a gente conversar, porque eu tinha me dado conta, Nelsinho, de que assim, eu já sabia a versão da minha mãe, mas eu nunca tinha perguntado a versão do meu pai.
eu cheguei para ele e falei, olha, cara, eu queria que você me contasse a sua versão da história, porque assim, a gente se conheceu com 18 anos de idade, hoje eu tô com 30 anos e eu não sei a sua versão da história. Me conta a sua versão da história. E a tua mãe nessa história toda? Como é que... Referência de vida, cara. É minha referência de vida. Dona Madalena é uma pessoa, assim, pra você ter uma ideia, que já enfrentou 3 AVCs e continua aí inteiraça. Ela teve 3 AVCs em sequência. Nossa, porrada. E continua inteiraça. Só sobrou uma sequelinha na fala, perdeu a visão de um olho, mas a minha mãe é o tipo de pessoa que você olha pra ela, quem olha pra ela, assim, parece que ela não tem problema, porque minha mãe sempre encarou tudo com muito sorriso. E a minha mãe, ela me sustentou durante muito tempo, sustentou a nossa família, eu e minhas irmãs, vendendo salgadinho que ela fazia à mão em casa. Opa. Salgadinho, doce, cocada, bolo de cenoura com calda de chocolate, bolo de aipim doce. Então, assim, minha mãe é como se fosse, assim, ela é como se fosse um patrimônio da Vila Kennedy, do bairro onde a gente cresceu, porque minha mãe era super conhecida, ela vendia os salgadinhos nos estabelecimentos. Então, minha mãe era uma pessoa muito conhecida no bairro, e sempre com aquele sorriso, com aquele bom humor. Que legal. Né? Minha mãe é uma pessoa, assim, muito guerreira. Você olha para ela, parece que não tem problema, porque ela é sorriso puro. É aquela baiana de sorriso largo. E tem uma passagem, velho, que é muito legal de dividir aqui contigo. E eu fico, tipo, mega emocionado. Os caras ficam falando para ele, Nelson, você não pode chorar, entendeu? Quem tem que se emocionar é o convidado. Eles me enchem o saco. Coisa Mas boa. eu me emociono, porque É digno, irmão. é tão digno. bacana isso. Estava eu entrando, senhoras e senhores, no cinema ali no Fashion Mall. De repente, o bilheteiro do cinema pegou meu ticket e falou assim, gosto muito do seu trabalho. Falei, pô, obrigado, velho, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, eu também sou ator. Falei, pô, que legal, parabéns. Então, fica ligado que já a gente vai se encontrar numa filmagem, nos corredores da televisão, ou seja, em qualquer lugar. Aqui estamos. Esse cara era o André Ramiro, estrela máxima, que emocionou tanta gente durante essa passagem desse filme, que foi realmente um marco na história do cinema brasileiro, o Tropa de Elite, e que continua emocionando e encantando com o seu trabalho, com o seu talento, com a sua humildade e um exemplo de perseverança, que é isso, filho da Dona Madalena e do seu Nelson, lá da Vila Kennedy, que hoje tem uma vida confortável, graças a Deus, que está aqui, dividindo com a gente histórias de perseverança. Parabéns, meu amigo. Pô, gratidão, meu amigo. Gratidão mesmo, viu? Pô, fico... Então, como a gente vem falando aqui, como a gente está falando aqui de autoestima, ninguém falou que essa missão seria fácil também, né? Exatamente. E, assim, eu costumo dizer que somos ouro, somos uma pepita de ouro sendo lapidada pelo ourives. Exato. Né? E que daqui a pouco ele vai virar uma grande joia, né? E as dificuldades são... Ele foi garimpado, que ele estava lá no meio do rio, em algum lugar. E as dificuldades são essa prova de fogo. E, no final das contas, serve para te deixar mais sábio, mais seguro, você se autoconhecer e tudo mais. Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu tento levar a minha vida nessa. Me diga uma coisa. Fora fama e dinheiro e tudo, como é que o Tropa de Elite mudou a sua vida? Nossa, cara, foi um 180, velho. Você imagina, um menino de 25 anos, eu tava acabando de ser pai, com o sonho de gravar um disco, né? Um disco de rap, participando de batalhas de MC. De repente você recebe uma ligação para fazer um teste para um filme sobre a polícia militar e esse filme estoura, vira um sucesso e você não consegue andar direito no meio da rua, sei lá, de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, as pessoas te param. Foi um negócio muito forte. Isso te incomodou em algum momento? Nelson, é aquilo, sendo muito sincero. No início você começa a gostar, depois você começa a perceber que está afetando sua... que está afetando sua individualidade, depois você entende, né? Então, assim, eu passei por todas essas fases. Né? Um processo, até chegar nesse lugar aqui que eu disse para você da missão, né? Mas, de uma maneira geral, mudou a minha vida. Talvez o mais importante a ser dito
é que mudou a minha vida nesse sentido, assim, de trabalhar com algo que eu amo fazer. E eu sei o quanto nesse país isso é um privilégio. É verdade. É um privilégio. É um Porque, assim, privilégio. grande parte das pessoas, não só nesse país, mas no mundo, não trabalham com o que gostam de fazer, não potencializam a sua verdadeira vocação e nem têm oportunidade disso. Então, eu sei o quanto isso é um privilégio, cara. Oportunidade é a grande palavra, né? Exatamente. A gente fala assim, pô, fulano deu uma sorte do caramba, né? Porque tem muito disso, né? E eu já duvido, porque eu acho que a sorte, ela é um binômio entre a oportunidade e a preparação. Às vezes você tem a oportunidade, mas não está preparado. Às vezes você está preparado pra caramba e a oportunidade não vem. Sim. Esse é um binômio que junta, você tá ali naquele momento. É engraçado, mas no meio no meu caso, eu tive que me preparar no meio do caminho, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. De repente apareceu eu comecei... a oportunidade e você foi catando o cavaco. Cara, de repente você tá com o Wagner Moura na tua frente, um Nelson Freitas na sua frente. Aí você olha e você fala, pô, velho, eu tenho que estudar. Então, assim, Pode crer. Talvez seja legal a gente tocar nesse assunto. Assim, quando eu fiz o Tropa de Elite, eu percebi que eu tinha talento, percebi que eu estava trabalhando com gente de muito know-how à minha volta. Eu falei, cara, se eu não estudar, já que eu entendi que isso aqui é uma vocação que eu tenho, né, que foi descoberto isso, eu preciso estudar. E eu comecei a perguntar para as pessoas, né? Rafael Salgado, que é um dos grandes assistentes de direção desse país, chegou para mim e me indicou um curso de teatro, me indicou o curso do Daniel Hertz. Grande Daniel. Começamos juntos. Estudei 3 anos com ele. Esse cara foi muito importante na minha vida. E assim, ele dava aula na Zona Norte, no Norte Shopping. Lá no Norte Shopping. No Norte Shopping. Miguel Falabella? Exatamente. Miguel Falabella. Eu fui procurá-lo lá. Legal. E assim, olha para você ver como muitas das vezes a coragem, ela supera a inteligência. E ela supera o conhecimento. Pô, bonito. Talvez. Então assim, eu cheguei para conversar com ele e ele falou, né, vamos bater um papo e tal, e aí, o que você precisa? Falei, olha, cara, eu queria aprender teatro. Eu fiz um filme de muito sucesso, fiz um filme agora que eu acho que vai lançar, acredito eu que vai ser um grande sucesso, mas eu preciso estudar, eu queria estudar teatro. E me indicaram você. O que eu faço? Eu queria aprender teatro com você, só que eu não tenho dinheiro. Eu queria saber de você o que eu posso fazer para trocar com você. Não sei, varrer um chão, lavar a louça, lavar banheiro. Tô aqui, pai. Por que não? Né? Eis-me aqui. Eis-me aqui, exatamente. E ele falou comigo, ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer rap. Ele falou, sério? Você faz aquele negócio de improviso? Eu falei, faço. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você dá aula de improviso para minha turma e eu dou aula de teatro para você. Pô, eu já estava me preparando ali para lavar banheiro, para lavar... Eu estava ali disposto a fazer qualquer coisa. Então, assim, cara, eu tive a coragem de me colocar, de dizer, olha, eu não tenho, mas como eu posso fazer para trocar com você? Porque muitas das vezes a moeda de troca não é o dinheiro, cara. É como você se coloca, né? É o desejo de realizar. Tá ligado? O desejo de realizar foi super importante para mim. Então, assim, eu estudei 3 anos teatro com o Daniel. Depois lançou o Tropa de Elite, foi todo aquele boom. Aí veio meu primeiro contrato com a Rede Record. Eu trabalhei 10 anos na Rede Record, fui contratado deles, assim, por 10 anos. E quando eu ganhei meu primeiro contrato, eu fui lá falar com ele, todo feliz, né, com o Daniel. O Daniel falou, poxa, agora você vai me pagar, né, Andrezinho? Eu falei, lógico, com todo prazer. Me dá um aí, cara. Sabe? Porque ele também precisa fazer a máquina girar, né? Exatamente. E quais são os sonhos, assim, ainda de André Ramiro? O que permeia a sua cabeça? Onde mais você quer chegar? O que você gostaria de fazer? Cara, eu fiz 40 anos agora, né? Capricorniano. Que beleza. Porreta. No dia 14 de janeiro, que passou agora, eu fiz 40 anos. Eu cada vez mais, assim, eu fico pensando realmente... Pensando não, né? Refletindo realmente em como eu posso ser um pai melhor, velho. Eu tenho 2 filhos, Sol e Andrew. O Andrew tem 16 e a Sol tem 4. Então, eu fico realmente refletindo assim no que é importante, no que alimenta a minha alma, né? Não só profissionalmente, não só espiritualmente, mas assim,
como eu posso ser melhor como pai? Como eu posso ser um pai mais presente na vida dos meus filhos, assim? Já que eu tive um pai que não foi tão presente assim. Eu nunca fui um pai que abandonou meus filhos, graças a Deus não. Sempre tive contato, né? Nunca deixei a peteca cair. Mas eu fico pensando assim, como ter os meus filhos comigo? Eu estou fazendo 40 anos e eu quero realmente ter os meus filhos convivendo comigo dentro de casa. Eu não quero mais ser só pai de fim de semana, sabe? Então, eu estou voltando a minha vida para isso, né? Eu tenho uma irmã especial, né? Ela tem 30 anos de idade, mas ela é uma criança de 4, 5 anos de idade, neurologicamente, e tem um filho autista. Ele tem um autismo leve, é um anjo, ele não é um menino que tem a mesma... Sua irmã tem um filho autista? Eu tenho você? Um filho. Meu filho mais velho é autista. Ele é um autista leve, o Andrew. Ah, é? Sim. Ele tá com? Ele tá com 16 anos. Mas no caso do meu filho, assim, a gente demorou um tempinho para aceitar que o meu filho era autista. Quando foi mais ou menos que vocês perceberam? Que idade? Cara, Tinha uns 10 anos ou antes? Não, foi um pouco depois. Um pouco depois, porque, assim, tinham coisas a serem resolvidas na minha relação com ela. Pois. Né? Então, assim, demorou-se a aceitar que o meu filho, ele tinha essa condição. Porque não é um problema, é uma condição. Não, é uma condição. Né? E ele é muito resolvido, porque tá cheio. Exatamente. Entendeu? Tá cheio. Eu sou DBA pra caramba. Sim, que na verdade quem tem que ser curado somos nós. Rogério, né? completamente... Rogério, eu acho que ele tem também. Ele tem no mínimo um déficit. Não, com certeza. Isso aí não é bom, não, rapaz. Isso não tá puro, não. Então, mas, nós sabemos que nós temos os problemas, né, e tal. E o grande barato, você chegou a estudar isso, você buscou conhecimento para poder auxiliar. Estudamos primeiro, a gente levou ele num psiquiatra, né? Ele passou a tomar um remedinho, porque assim, o autismo dele não é num nível, né, não é no nível mais alto, ele é um autista leve, é um doce de pessoa, ele só não tem malícia. Né? E ele começou a tomar um remédio, o remédio ele deu uma ajuda assim para dar uma controlada, ele toma esse remédio controlado, mas assim, o mais interessante foi eu e a mãe dele termos aprendido a como lidar com ele e aceitar que ele é assim, né? Porque se você não aceita, né, o menino também não vai se aceitar, a criança também não vai se aceitar. Então, qual que é o trabalho? O trabalho é você fazer com que ele entenda quem ele é, a condição dele, para que ele consiga sociabilizar melhor. Hoje em dia, meu filho, ele diz coisas do tipo assim, não, pai, é que você tem que me explicar mais vezes, porque senão eu não entendo. Então, ele já entendeu quem ele é. Ele entendeu a condição dele. A gente teve conversas muito sinceras com ele, junto ao psiquiatra, né, com apoio psiquiátrico, é claro, para que ele entendesse a condição dele. E para que ele pudesse sociabilizar no mundo. É muito importante também que você converse na escola, né? Que você fale com a diretora da escola, que você fale com os professores, que você diga, aí aborde, né, essa condição para os alunos. Então, assim, hoje em dia, meu filho ele é acolhido pelos alunos da escola dele, porque todo mundo sabe que ele tem essa condição. Em vez de ficar no bullying, na palhaçada. Exatamente. E tratam ele com muito carinho, porque as pessoas entenderam. Isso é que é o grande barato. Entendeu, né, Nelson? E assim, eu tive que passar por um processo de cura, de aceitar que o meu filho é assim. Né? Porque por outro, às vezes vai, esse menino faz as coisas direito, não sei o quê, o que tem de errado. E a vida fica muito mais difícil. Se a vida já é difícil, se você não tem problema nenhum, se tem lá 2 braços, 2 pernas, tudo certo, fica muito mais difícil. Se você não tem isso aí que você falou, essa aceitação, esse acolhimento e o entendimento, olha, é isso aqui, é assim, então vambora. E uma coisa super importante... Vambora, Andrew, vambora. Né? Uma coisa super importante também, Nelson, é uma ferramenta que você usa muito no seu trabalho, é o bom humor. A gente não pode perder o bom humor com uma criança nessa condição. Não, absolutamente. Errou, fez alguma coisa que a gente às vezes considera errado, é rir daquilo. A gente ri. Hoje em dia eu tenho uma relação muito mais agradável e bem-humorada com meu filho. Meu filho, eu falo, meu filho, bota a toalha ali no banheiro, ele vai botar a toalha no lugar mais improvável que você imagina. Sabe? E às vezes você olha aquilo, eu morro de rir. Eu morro de rir e falo, pô, meu filho, eu também faço isso, e a gente morre de rir. E ele também consegue rir de si próprio, porque o grande barato da humanidade é isso, é rir de si próprio.
Exatamente. A vida fica mais leve, tudo fica mais leve. É Exatamente. comprovado isso, né? Eu, do trabalho que eu fiz, e Total. etc e tal. Eu não sei se eu comentei com você isso, mas aquela história de rir é o melhor remédio, né? E a gente não sabia, talvez, que a gente via lá o Reed Digest, que as coisas, essa piadinha e tal, para levantar o seu astral. O quanto isso é verdadeiro, o quanto isso está em voga hoje em dia, o quanto o humor é realmente curativo. Com certeza. A vida é um milagre, cara. Meu Deus. A vida é um milagre. Por mais dificuldades que a gente tenha, a vida é um milagre, cara. E o universo está aí, sabe? O universo está aí pra gente... O universo, ele é muito generoso. Se você diz pra ele, é isso que eu quero, ele vai te dar. Tem gente que chama de universo, tem gente que chama de natureza, Religião, tem gente que chama de tempo, tem gente que chama de destino. Eu chamo de Deus. Então, assim, o universo ele é muito generoso. Quando você estuda sobre as leis do universo, você começa a entender sobre as leis da atração. Isso. Então, se você vibra positivo e se você quer alguma coisa, você vai se dedicar ao máximo relacionado àquilo ali que você deseja, porque, assim, se você quer, você tem que se dedicar também. Você precisa das ferramentas necessárias. Exatamente. Né? Então, com muita positividade, você vai focar naquilo ali, você vai acreditar. Se você não tem dinheiro, você vai perguntar como é que você faz, como você pode trocar, né? Exato. O que você pode fazer para adquirir aquele conhecimento, que é a maior ferramenta que existe na face da Terra, é a maior riqueza, é a sabedoria e o conhecimento. Por isso que nós somos chamados de Homo sapiens. Exatamente. Então, assim, se você acredita e se você se dedica para aquilo com afinco, sabe, com fé, aquilo ali vai acontecer, cara. Pra gente fechar essa entrevista... Cara, eu acredito realmente, assim, que existe uma energia que rege todo esse planeta e todo esse universo, assim, de uma maneira, assim, que a gente pouco imagina, né? A gente sabe muito pouco sobre isso, mas eu acredito muito na lei da atração e acredito muito em mudança. Acredito muito em mudança de vida. Se você seguir um caminho na sua vida, seja ele profissional ou qual for, vocacional, se esse caminho tiver a ver com algo que vai transformar a vida das pessoas positivamente, você vai ser um sucesso. Gente, infelizmente a gente vai precisar terminar esse papo. Foi um barato poder conversar com você, Gratidão. poder desfrutar da sua amizade, do seu tempo, você ter vindo aqui falar com a gente, que o tempo e a sua atenção é a demonstração maior de generosidade que você está tendo com a gente, vir aqui bater esse papo comigo e com todo mundo que acompanhou a gente. Se você aí que está vendo a gente também conhece alguém extraordinário, alguma pessoa incrível que você queira dividir aqui com a gente, manda aí um aviso, uma mensagem aí no nosso canal e a gente vai entrar em contato com você. Pô, André, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, como tem abençoado no seu caminho, e que você continue espalhando esse talento, essa alegria, essa emoção e esse humor e essa arte que nos faz renascer a cada vez mais. Só a arte cura. Gratidão, não é verdade? Irmão, muito obrigado. Agradeço, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Um sonho Pessoas daqui. incríveis e extraordinárias hoje recebendo André Ramiro. Um puta de um cara legal. Até semana que vem. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado.